Amém, irmãos. Tenham bondade de sentar, se você também em sua casa. Ouvimos hoje, terça-feira, dentro da quinta semana da Quaresma, a leitura nos lembrando o livro de Números, capítulo 21, os versos de 4 a 9, falando sobre a serpente de bronze que foi levantada no deserto por Moisés, e o povo de Israel, após ter murmurado contra Deus, sendo atacado por serpentes que Deus enviou, ao olharem, aqueles que olhavam para a serpente ficavam curados. Vamos entender um pouco desta realidade. No Evangelho, nós vimos o Cristo que é levantado numa haste, numa cruz, e todos aqueles também que olharem para o Cristo, aceitarem e acolherem o Cristo, serão curados. Veremos então um pouco desta comparação nessa nossa caminhada para a Páscoa. Queridos, serpente de bronze que Deus mandara Moisés fazer. Havia alguma força, havia algum poder naquela serpente? Aquela serpente era algum talismã? Não era. Não havia nenhum poder naquela serpente. Não era nenhum talismã aquela serpente. Assim como uma imagem não é nenhum talismã, né? Assim como um crucifixo ou um escapulário, alguma coisa que carregamos, não pode ser nenhum talismã no qual nós colocamos toda uma ideia de força, de uma proteção, e nós continuamos vivendo de qualquer jeito no pecado, sem produzir frutos de conversão. Daí viraria superstição, né? Que é um pecado muito grave, superstição. Eu usar estas coisas, objetos devocionais, de forma supersticiosa. O cristão católico não pode ter superstições, né? Assim como colocar aí um elefante de bunda virada para a porta, né? Ou alguma coisa para espantar mal olhado, né? Ou para evitar alguma situação. Isso é superstição que é condenado por Deus, que é uma forma de idolatria. Então, se eu usar algum objeto, até mesmo uma imagem, como talismã, superstição, vou colocar aqui e pronto, estou colocando um poder sobre aquilo e transformando aquilo numa idolatria. Então estou pecando como idólatra, e Deus condena idolatria. Por isso temos que tomar bastante cuidado na nossa forma de vivermos a nossa fé, e não confundirmos fé com superstição, adoração com idolatria, ou até mesmo nesse sentido a questão da forma como nos dirigimos aos objetos abençoados ou à imagem. Enfim, seguimos. Depois dessa primeira catequese, a força da mensagem sobre a serpente que fora levantada no deserto a pedido de Deus por Moisés, então não está nela, mas na mensagem através dela. Agora aqui a gente começa a beber de toda a riqueza da devoção. Por exemplo, quando temos uma imagem, Nossa Senhora do Apocalipse, uma imagem de São Miguel Arcanjo, é a mensagem através daquela imagem, que está além daquela imagem. Aí sim, nós estamos entrando no caminho certo. A mensagem que aquela imagem comunica, assim como que aquela serpente no deserto, aquilo que a serpente simbolizava, a imagem comunicada, a mensagem comunicada através daquela imagem. Então a imagem de São Miguel Arcanjo, a imagem de Nossa Senhora ou qualquer outra imagem, eles comunicam para mim, para você, uma mensagem. Eles nos comunicam uma mensagem. Olha que lindo. Enfim, Deus moveu Moisés a fazer não uma solução apenas para um problema temporário daqueles que foram mordidos pela serpente. Deus não fez isso, mas Ele
promoveu, através de Moisés, uma figura profética. Por isso que o evangelho de hoje está em sintonia, de modo especial, com a leitura, narrando praticamente fatos semelhantes, daquele Jesus que viria a fazer por nós. Então, a figura da serpente no deserto é uma figura profética daquele que é Jesus e daquilo que Ele faria por nós. Vamos continuar entendendo isso. Depois vocês podem retomar esse vídeo na internet e ouvir novamente esta catequese, porque ela é muito importante no nosso caminho de fé. Daqui nascem 4 pontos desta leitura de hoje. Primeiro ponto: o contexto do povo de Israel é um contexto de pecado, é uma história de pecado. O povo, eles vão contornar Edom. Edom é um povo ali que vieram de Esaú, ao qual Deus pediu para evitar, de modo que não causasse nenhuma confusão. Então, para não causar nenhuma confusão com aquele povo, eles contornam para chegar no Mar Vermelho. E nesse contorno, eles começam a reclamar, começam a falar coisas que ofenderam a Deus. Temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, né? Nos momentos difíceis, nos momentos de problemas que a gente passa, cuidado, para a gente não dizer palavras que vá ofender a Deus. O povo começou a ofender a Deus com as suas palavras. Por que nos fizeste sair do Egito? Para morrermos neste lugar deserto? Aqui não tem pão, falta água, e já estamos, olha a palavra de ofensa, nós já estamos com nojo deste alimento miserável. Olha como que ofenderam Deus, diante de tudo aquilo que Deus estava fazendo por eles. Deixaram de reconhecer que Deus estava conduzindo o povo para o deserto. Amados, como facilmente, se a gente não vigiar, a gente cai no pecado, não é verdade? Como que se a gente não vigiar, não cuidar, a gente cai no pecado, de olhar para a situação de dificuldade que passamos e começarmos a brigar com Deus, ofender Deus, criticar Deus e julgar Deus por aquilo que nós estamos passando. Precisamos nos cuidar. Vamos continuar. Esse foi o primeiro ponto, uma história de pecado do povo, um contexto de pecado. Segundo ponto: o pecado sempre gera consequências. O pecado sempre traz consequência. Amém? Se não publicamente, interiormente. Quando a gente peca, por mais que ninguém fique sabendo, a consciência pesa, não pesa? Mesmo que você faça algum pecado individual sozinho, você vai dormir com a consciência pesada, aquilo fica martelando na tua cabeça. Pior ainda quando gera uma consequência e atinge outras pessoas. O pecado sempre traz consequências. A consequência do pecado do povo que, ao reclamar, ao ofender Deus, Deus manda serpentes para picá-los no deserto. Terceiro ponto, que é de muita importância para todos nós. Terceiro ponto: arrependimento. O que significa isso? Reconhecer o meu erro, reconhecer que você errou, reconhecer o nosso erro. Uma história de pecado, pecado traz consequência. Terceiro ponto: arrependimento, reconhecer que errou. O povo reconheceu seu erro, pediram a Moisés, Moisés intercedeu a Deus, e Deus então falou: pegue, construa uma serpente de bronze, levante essa serpente numa haste, e todos aqueles que olharem para a serpente serão curados. Deus não precisava usar de um objeto, mas Deus fez isso para levá-los a uma cura. Vamos entender isso? Deus então, quarto ponto, estabelece uma condição. Uma vez que eu me arrependo do pecado que eu cometi,
Agora eu peço perdão a Deus e Deus estabelece uma condição. Eu preciso o quê? Olhar para a serpente. Olhar para a serpente aqui significa então uma condição que Deus coloca para que eu seja curado. Todo aquele que olhar para a serpente será curado. Quem não olhar não será curado. Vamos entender isso? A serpente levantada por Moisés é uma figura idêntica ao mal que eles estavam sofrendo. Qual que era o mal que eles estavam sofrendo? Morrendo por causa de picada de serpente. E Deus pede para que Moisés pega aquele símbolo do mal que estava atacando eles, coloque numa haste e ao olharem para aquele símbolo do próprio mal que o estava atacando, então eles seriam curados. Gente, a gente vai entender isso agora com o Evangelho de forma extraordinária, nesta nossa catequese. Porque Deus oferece algo semelhante para que a cura aconteça. Olha para a cruz. Quem que foi levantado na cruz? Jesus. Jesus era pecador? Sim ou não? Não. Mas ele foi considerado um pecador, porque ele foi levantado na cruz como pecador, como um amaldiçoado. Então ele tomou o nosso lugar, ele assumiu a maldição que era sobre nós, ele assumiu os nossos pecados e carregou sobre ele o nosso fardo, e foi levantado na cruz, para que o julgamento que caberia a nós, ele sofresse e morresse por mim, e morresse por você. Ele era inocente, nós éramos pecador, ele assumiu o nosso pecado, e deu a sua vida para que nós fôssemos salvos. Amém? Por isso que ele foi levantado na cruz, sobre ele recaiu a nossa maldição, e através dele, das suas chagas, nós fomos curados. Aqui a gente entende essa relação da serpente de bronze no Antigo Testamento, figura daquele que seria levantado no alto da cruz, e todo aquele que olhasse para ele receberia a graça da cura. E eu termino. Jesus foi julgado no nosso lugar. O pecado precisa ser julgado. O juízo é inevitável ao pecador, não tem como fugir. Não tem como fugir. O juízo é inevitável. Por isso que a serpente é de bronze, porque bronze no Antigo Testamento, biblicamente falando, significa a figura do juízo. Por isso que era bronze, né? Porque o juízo é inevitável ao pecador, não tem como escapar, é inevitável. Olhar para a serpente no Antigo Testamento, olhar para a cruz onde está Jesus, significa Deus dizendo, e olha só, preste atenção agora no final desta pregação, que é muito importante para todos nós. Significa Deus dizendo para mim, significa Deus dizendo para você que aqui está sentado, significa Deus dizendo para você que está aí do outro lado da telinha: eu tenho a solução para os seus problemas. Amém? Deus está dizendo, eu tenho a solução para os seus problemas. Mas, contudo, cada um livremente deve querer olhar para usufruir desta solução que Deus tem para mim e para você. Você é livre para aceitar. Por isso termina a palavra de Deus no Evangelho dizendo, aquele que crer será salvo. Crer aqui significa aceitar e produzir frutos. Crer aqui significa reproduzir, identificar-se com Cristo e reproduzir os seus ensinamentos, para que outros, vendo as nossas boas obras, também sejam salvos. Significa isso: aceitar Jesus, crer nele, aceitar Jesus, produzir frutos
para que sejamos sal da terra e luz no mundo, para que outros também, vendo as boas obras que nós praticamos, reproduzindo, identificando-se com Cristo, outros também sejam iluminados e olhem para a cruz e possam também se arrependerem, aceitar Jesus, testemunhá-lo e serem salvos. Mas cada um é livre. Deus nos ajude. São Miguel, interceda por nós. Nossa Senhora do Apocalipse, interceda por cada um de nós neste caminho de santidade, neste caminho de salvação. Amém.